setembro. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela vida de cada um, Jesus. Abençoe as crianças, as tias, Jesus, o lar de cada um, Jesus. Agradecemos pelo fôlego de vida e pela saúde. Abençoe as crianças que sejam batizadas pelo Espírito Santo, Jesus. Que não deixe faltar nada no lar de cada um. Sou grata a tudo e abençoe a todos. Amém.